Pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas. Lucas converteu-se nas viagens missionárias de Paulo. Lucas, que escreve o Evangelho e também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, foi provavelmente o médico que cuidou da saúde do apóstolo Paulo nos momentos difíceis, de fragilidade. E acompanhando a comitiva, ele se converte a Cristo, ele vai até Jerusalém, ele entrevista pessoas, e daí nasce o Evangelho de Lucas. E das viagens missionárias de Paulo, como que fazendo um livro de atas, nasce o livro de Atos dos Apóstolos. Este é o Evangelho de Lucas, é assim que ele chegou até nós. Abra no capítulo 15, vamos ler dos versículos 11 até o 24, uma das parábolas de Jesus. Parábolas eram histórias comparativas, histórias que por vezes para elucidar alguma verdade eterna, o Senhor Jesus inventava, compunha uma história. E também Lucas teve o cuidado de redigir várias destas parábolas para que a salvação fosse bem elucidada entre nós, que hoje, 2000 anos depois, lemos aquilo que foi escrito desta forma. Capítulo 15, versículos 11 a seguir. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos teus bens, dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Senhor Deus, a tua palavra é lida em nosso meio, é aberta como boca do Senhor a falar em nossas vidas, e pedimos, Senhor, que não obstante as nossas fraquezas de seres humanos, Senhor, e quão distante estamos de sermos dignos de compartilhar a tua palavra, o pão celeste, e quão distante estamos de ouvir e entender. É somente pela graça que podemos fazê-lo, e pedimos a Deus que o Senhor, nesta noite, toque nossos ouvidos com o toque do teu Espírito, e também nossas mentes, para que entendamos e pratiquemos aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém. 2023, postura para recomeços. Talvez uma das palavras mais pertinentes para esse início de ano é o termo recomeço. Porque nós estamos como nação frente a um recomeço na política, na legislação, no executivo, nos estados. A igreja frente a um recomeço com o novo pastor que chega. A vida cristã de alguns, um recomeço. A vida com Deus de outros também, um recomeço. E pensando na sociedade, na coletividade, mas também pensando em nós, indivíduos, há algo a ser recomeçado, com certeza. Você deve ter pensado em algumas coisas que dizem respeito a um recomeço na sua vida em 2023, este dia, este ano que adentramos nele nas últimas horas. E o texto lido pode ser interpretado, aplicado a partir de vários pontos de vista. A partir do ponto de vista de um filho rebelde que vai embora, a partir do ponto de vista de um filho que fica em casa, mas não conhece o coração do pai e não tem intimidade com o pai, ou do ponto de vista do pai, ou do ponto de vista do ir, se arrepender e voltar. Mas eu quero chamar a atenção hoje para este texto como o recomeço, a história do recomeço do filho pródigo. Talvez seja chover no molhado falar sobre essa historinha do filho pródigo. Mas vamos lá, você já conhece, e talvez alguns conheçam bastante, mas mesmo assim vale a pena relembrar. O pai tinha 2 filhos, o mais novo chega para o pai e diz: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E aquilo era um insulto para o pai, era um insulto para o outro irmão, mas mesmo assim, estranhamente, o pai reparte a herança e dá para o filho mais novo que quer viver uma vida independente. Sabe o adolescente quando pensa que conhece tudo, sabe tudo, os pais são quadrados, e aí ele diz: eu quero viver a minha vida. E ele vai embora, e vai para uma cidade grande, vai para viver uma vida urbana, torra todos os bens, dissolutamente, gasta tudo, e depois ele, quando está passando fome, recebe um subemprego de cuidar de porcos, e vai cuidar dos porcos. E ele chega a um ponto que o país está em fome, o lugar para onde ele foi está com fome, está perdendo alimentos, economia, etc. Chega um momento que ele quer se alimentar daquilo que os porcos comiam. E é nesse momento que ele cai em si e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá tem abundância. Eu posso me candidatar a um emprego lá na casa do meu pai. A herança eu já recebi, torrei, não tenho mais direito a ela, mas posso ser um trabalhador. E ele vai. E de longe o pai o avista. Olha que coisa interessante. Eu não sei quanto tempo este filho ficou longe, mas eu imagino o pai esperando, aguardando. Talvez hoje ele volte. Quem sabe não voltou hoje, mas amanhã ele volta. Ia olhar, ia na estrada da fazenda, quando de repente, aquele ser desfigurado, quem sabe mal cuidado, maltrapilho, faminto, está vindo. O pai o reconhece, Deus reconhece cada um de nós, independente do estado em que estamos. Ele reconhece e espera. Talvez essa seja uma das maiores verdades deste texto, deste relato.
Quando o filho pede a herança, ele estava querendo dizer, na verdade, o seguinte: pai, na verdade eu queria que você morresse para eu pegar a herança, mas como você não morre, eu peço que me dê a parte que me cabe. Pedir a herança em vida era um insulto tal que a sociedade daquela época classificava como um crime passivo de apedrejamento. Numa circunstância assim, o pai tinha duas opções: ou denunciava o filho, e o filho pagaria na justiça pelo insulto de pedir a herança em vida, ou então o pai assumia a vergonha, a desonra pública e lhe dava a herança. Em nome do amor, da graça, em nome de tentar fazer com que aquele filho conhecesse os seus desígnios e se decepcionasse, e depois conhecesse o amor do pai, o pai dá a herança. Talvez uma das outras lições que aprendemos com esse texto é que Deus não nos obriga a ficar na sua presença. E de repente você quer sair da presença de Deus. Deus chora com isso, mas Ele deixa. Sabe por que Ele deixa? Para que um dia você aprenda lá fora que o coração do homem é enganoso, e aí volte para Deus e desfrute de todo o amor de Deus e valorize a presença de Deus. Assim que o pai agiu. O filho se foi, quem sabe para uma grande cidade da época, Roma ou Corinto ou Alexandria. Herança toda na conta, cartão de crédito, carro 0 quilômetros, passagens aéreas, cassinos, restaurantes de grife, férias em lugares paradisíacos. Essa era a vida deste menino, desse rapaz. Quando chega no versículo 13, a Bíblia diz: e desperdiçou tudo que tinha. A sanha de um consumista não tem fim, mas o dinheiro tem fim. O prazer compulsivo não termina, mas os recursos terminam. O ser humano não tem limites, mas os bens têm limites. E aí entra o que nós chamamos de crise. Quando as coisas acabam, o ser humano acaba sendo o que realmente ele é. E esse moço se torna um desesperado. Para piorar, versículo 14, uma crise nacional, um país em fome. Quando se trata de uma crise na sociedade, num país, ou uma crise mundial, a crise sempre será maior do que o indivíduo. Você pode ter a opinião que tiver, a crise está lá. Você pode ter o ponto de vista que tiver, a crise está lá. Prova disso, exemplo clássico, foi o nosso país durante a Covid-19. O nosso planeta durante o tempo da pandemia. As opiniões se dividiram. Cada pessoa uma opinião sobre remédio, sobre tratamento, sobre tudo. Bolsonaristas, esquerdistas, direitistas, nadistas, liberais, consumistas, nazistas e tudo mais, brigando, mas a crise está lá. Isso aqui não altera a crise. Você pode ser negacionista, ou sensacionalista, ou otimista, ou pessimista, a crise continuava lá. Minhas explicações, ou suas explicações, mas a crise continuava. Minha ideologia, ou a sua ideologia, em briga, em embate, mas a crise está lá. O ser humano, no seu pensamento, nas suas brigas, bate num teto, que é uma crise nacional, uma crise de sociedade. O filho pródigo era dono do mundo, era dono de si, era dono do próprio nariz, até que chegou uma crise nacional. Mas as coisas não terminam por aí.
Para não morrer de fome, ele foi cuidar de porcos. Para um judeu, quando Jesus diz cuidar de porcos, era a profissão mais amaldiçoada, mais imunda da época. Que me perdoem os palmeirenses que têm o porquinho lá como como símbolo, né, como mascote, mas era a profissão mais imunda. Alguém que lidava com porcos não podia entrar na cidade, não podia participar de festas, não podia ir ao templo, era alguém totalmente excluído da sociedade, um subemprego. E aí, para piorar a situação, como dizem os pessimistas, nada é tão ruim que não possa piorar. Esse rapaz começou a delirar. Ele olhava os porcos comendo e ele queria comer a comida dos porcos. Ele olhava os porcos se alimentando e ele queria se alimentar com as vargens que os porcos comiam, com as comidas que eles comiam. É este o último estágio de um rapaz que se acha capaz de viver longe do Pai. Se acha capaz de formar o seu próprio destino, movido pelo ego, pelo orgulho, pela arrogância. Agora é um maltrapilho, faminto, imigrante num país em crise, em fome, e ele também em fome. Este é o quadro de alguém que resolve viver longe de Deus, apenas se balizando pelo que sabe ou pelo que é. A pergunta é: será possível sair deste poço? Eu quero chamá-lo para visualizar as posturas do recomeço deste rapaz. O recomeço numa saga que vai do chiqueiro de volta para a casa do pai, na fazenda, no conforto, da fome para a celebração, para a festa com um novilho assado, da vergonha de estar maltrapilho e faminto, para a volta à honra, ter de volta a herança, ter de volta o anel da família que lhe dava o direito de ter novamente a herança. Algumas posturas, acompanhem comigo. Primeira postura para o recomeço: assuma a sua posição atual. Versículo 17, caindo em si. E caindo em si. Até o momento, a mente desse rapaz estava fantasiando. Você sabe qual é a diferença entre sonho e fantasia? Fantasia é você estar com a cabeça onde gostaria de estar com os pés onde não gostaria de estar e com os olhos cegados. O que é sonho? Sonho é você estar com a cabeça e os pés onde você realmente está e com os olhos voltados para onde gostaria de ir. Eu repito, fantasia é você estar com a cabeça onde gostaria de estar, mas com os pés onde não gostaria de estar e com os olhos cegados. E o que é sonho? É você estar com a cabeça e os pés onde você realmente está e com os olhos voltados para onde deseja ir. Em 2023, muitos vão sonhar, muitos vão idealizar, muitos vão olhar horizontes legitimamente, mas também muitos irão fantasiar ou continuar fantasiando. A autoconfiança, a arrogância impede que muitos caiam em si. As fantasias impedem que muitos caiam em si. O não cair em si é mais ou menos como aquela história do alcoolista que diz assim: quando quiser eu paro. É só eu querer, eu paro, eu sei dos meus limites, mas nunca para e não consegue. Ou então igual o homem mentiroso: da próxima vez eu vou me segurar, eu vou falar a verdade, custe o que custar, mas no próximo aperto ele mente de novo.
Só há recomeço para quem assume a posição em que está agora. Está entendendo isso? Só há recomeço se você entender onde você está hoje. Só há recomeço para quem cai em si. Pastor e escritor Isaías Querino diz o seguinte, que cair em si é a mais honrosa queda que alguém pode ter. É a única queda que não te derruba, mas que te ergue. Onde eu estou? Qual é a minha condição hoje? Então é daqui que eu preciso recomeçar. É daqui que eu preciso olhar os horizontes e dizer, agora sim, caindo em mim, caindo na consciência, eu vou me levantar para o ano de 2023. Caindo em si. Segunda postura para o recomeço, planeje a trajetória. Versículo 18, veja a trajetória, veja os verbos que ele usa, levantar-me-ei. Primeiro trabalho nesse planejamento, irei ter com meu pai, direi ao meu pai. Ele vai planejando, ele vai traçando um horizonte. Quer recomeçar? Planeje o recomeço. Por onde recomeçar? Qual é o trajeto? Onde eu preciso chegar? Quais são os recursos que eu tenho para tal? A Bíblia Sagrada nos orienta a planejar. Inclusive o Senhor Jesus cita isso, que por erro de planejamento, um homem foi construir uma torre, e aí não tinha recursos para terminar, ficou aquela construção por acabar. Ou então o rei que sai para a guerra no impulso, e por falta de planejamento não conta aos soldados, não sabe quanto é a força do inimigo, e fica no campo de batalha. Tem gente que tem a consciência de que não está bem espiritualmente, mas não planeja o que fazer para dar um passo adiante. Sabe que precisa voltar para a casa do Pai, mas não se mexe para isso. Planeje a trajetória. Quer ser um melhor profissional? Planeje a trajetória. Busque cursos de especialização, consultoria, planeje a trajetória. Quer ser melhor no ministério, naquilo que você faz? Planeje a trajetória. Alguns só pensam assim, como eu gostaria de pregar, mas não fazem nada por isso. E o querer e o não fazer o nada é apenas a fantasia. Mas quando você sonha e diz, tem um planejamento, eu posso me virar aqui, eu vou vencer a timidez, primeiro passo, depois eu vou fazer um curso de homilética, depois eu vou ler os comentários bíblicos para entender melhor os textos, depois eu vou dividir em fatias aquilo que Deus está me dando para melhor me expressar. É a trajetória, é o sonho e não a fantasia. Quando falo sobre isso, lembro-me da história de um jovem grego que viveu 384 anos antes de Cristo. Era órfão, tinha os pulmões fracos. Por ter os pulmões fracos, ele falava baixinho, não respirava bem. E para piorar, era gago. Ele decidiu tornar-se orador. E ele então dedicou-se a estudar noites adentro. Estudou, se preparou, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E conta a história que ele tinha um banco, que ele se equilibrava naquele banquinho porque tinha uma perna só. Por quê? Para que ele não dormisse, para que ele conseguisse, se equilibrando, manter-se acordado e estudar. Gritava todas as manhãs, a plenos pulmões, para ter força nos pulmões. Colocava pedras na boca para acelerar o ritmo
da fala, preparar melhor a musculatura do seu rosto e falar melhor. Ele se tornou o melhor orador da Grécia Antiga, Demóstenes, o seu nome. Você pode transformar sonhos em realidade dentro do ano de 2023. Mas planeje para isso. Dê passos em direção aos seus sonhos. Quando você planeja, você vê possibilidades enquanto planeja. Quando você planeja, você vai tendo ideias. Você sente-se desafiado. Sente Deus agindo enquanto planeja. Deus pode até alterar os seus planos em 2023. Ele pode, Ele é soberano. Aliás, dizem que um bom cristão faz o seguinte: faz o seu planejamento a lápis, e depois coloca o lápis e a borracha na mão de Deus. Planeje os seus recomeços em 2023. Terceira postura, tenha iniciativa. Versículos 18 e depois o 20. No versículo 18 ele diz: levantar-me-ei, é o plano. Versículo 20, levantou-se, é a ação. Há pessoas que pensam, mas não agem. Ou desejam, mas não se levantam. Ou planejam e não fazem. Ficam pensando um dia, talvez, quem sabe, são expressões comuns de quem idealiza e não faz. Você não é o que você sente, você é o que você faz. Hoje é o tempo de se levantar para sair do buraco, se levantar para deixar o vício, se levantar para assumir um compromisso de vida cristã, se levantar e potencializar a sua fé, se levantar e buscar mais profundidade com Deus. Planejamento sem ação é burocracia. Levante-se hoje para uma vida frutífera de oração. Levante-se hoje para uma comunhão íntima com Deus. Levante-se hoje para ideais mais nobres de vida. Levante-se hoje para o serviço cristão. Quanta coisa a ser feita em 2023. Levante-se, tenha iniciativa. Quarta e última postura para um recomeço: haja com humildade. Veja comigo o versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. A queda desse moço começou com orgulho e a restauração começou com a humildade. Alguns não se humilham com a perda, nem com o chiqueiro, nem com a fome. Apesar da crise, continuam sendo senhores da razão. Apesar da bancarrota, continuam sendo senhores da verdade. Isso é orgulho. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Veja o que Jesus diz em Mateus 11, 28 e 29. Parece que quando Jesus fala sobre o vinde a mim, a gente apenas se lembra do cansado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Humilde de coração. Aqueles que se levantam é porque aprendem com Cristo a humildade. E por inferência, o orgulho pesa e a humildade alivia o fardo e traz descanso para a alma. Agostinho de Hipona, que disse: o orgulho transformou anjos em demônios, e é a humildade que transforma homens em anjos. E aí, versículos 22 a seguir, o pai interrompe a fala do filho. Não interessa as justificativas,
mas interessa sim o recomeço. Não interessa o que o filho está dizendo, ele apenas diz: filho, não interessa. E se volta aos servos e diz assim: olha, o filho está aqui de volta, isso é o mais precioso, e eu quero que coloquem de volta o anel, que lhe dá o direito à herança, coloquem os calçados novos, dê um banho, faça o cabelo dele, vai ter festa hoje, vai ter alegria nessa casa, matem o bezerro cevado. O pai interrompe o discurso para dizer: filho, o mais importante é o seu recomeço. Aleluia. Celebra a volta. Concluindo, o filho pródigo precisou de uma longa trajetória para descobrir a verdadeira felicidade. Primeiro, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Era feliz e não sabia. Aí depois ele era infeliz inconscientemente num país distante. Era infeliz pensando que era feliz. Depois, uma outra etapa, ele era infeliz conscientemente no país distante e cuidando de porcos. Aí, por último, ele é feliz conscientemente de volta à casa do pai. Que Deus nos faça nesse ano de 2023 felizes conscientemente na casa do pai. Para muitos aqui, o ano de 2023 será um ano de recomeços honrosos, retomadas estratégicas, reinícios abençoados. Você pode ter passado esse ano, de ontem para hoje, vestindo branco ou amarelo ou azul, ou cor-de-rosa choque, sei lá. Você pode ter comido carne de bicho que cisca para frente, ou cisca para trás, ou cisca para os lados. Você pode comer lentilha ou feijão com arroz, dar 3 pulinhos nas ondas, ou dar 500 pulinhos. Mas, se você não tiver consciência dessas posturas, o ano de 2023 vai ser apenas a continuidade do que já é, apenas a conformidade, e muitos distante dos planos de Deus. Mas quando você se volta para os valores de Deus, para estas posturas, você então tem um ano de 2023 abençoado nos seus recomeços. Assuma a sua posição atual, planeje a trajetória, tenha iniciativa e haja com humildade.